as adivinhações nas igrejas. Então as pessoas acreditam muito nos pastores que adivinham coisas, acreditam muito nas consultas aos mortos. Então as pessoas acreditam em um monte de coisa, em reencarnação. Agora você vai me dar aí, por favor, é pouco tempo, 25 minutos. É pouco, é que eu vou começar agora e depois vou dar o andamento, porque é um assunto muito importante, que Deus chamou para cuidar da igreja dele, pastora, bispa e apóstolas. Então, dizem, não está na Bíblia, dizem que a liderança das igrejas, a igreja, quem é que conhece a igreja que a mulher é pastora da igreja? Não tem pastor, ela é a pastora. Quem conhece? Não tem o sim e o amém de Deus. Não tem. Então, mas as pessoas acreditam. Não está na Bíblia. Por exemplo, à luz da Bíblia existe pastora na igreja? Estou perguntando. Quem conhece a Bíblia já sabe a resposta. As responsabilidades de encargo de uma comunidade são descritas na Bíblia como de homens. Primeiro, Mateus 10, olha o que disse. Mateus 10, 1 a 5. Tendo chamado os seus 12 discípulos ou discípulas. Não, foi meio, pastor, Jesus chamou 6 homens e 6 mulheres. Chamou? Não está escrito, mas as pessoas acreditam assim. Quando foi separado em Atos 6, de 1 a 6, Atos 6, de 1 a 6, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, deixa aí, irmão, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária, comida. Então os 12, aquele que você leu em Mateus, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, para cuidar de distribuição de alimento. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 diáconos. Pastor, então também não tem diaconisa na Bíblia? Também não. Eu não estou dizendo nada, eu estou lendo o que está escrito aqui. Escolhei dentre vós quantos? 7 homens de boa reputação. Então, você não precisa, depois você lê na sua casa, para a gente ganhar tempo. Pastor, mas as igrejas hoje, ela tem uma nuvem muito grande de mulheres dirigindo, sendo a pastora presidenta, igual a jumentona, né? Presidenta. É a pastora presidenta da igreja. Qual é a base que se tira para ser pastora presidenta, ou seja, ser responsável pela igreja? Nenhuma. Pastor, mas a irmã Raquel, lá do Antigo Testamento, está lá em Gênesis 29, 6, a irmã Raquel, Gênesis 29, 6, ele está bom, perguntou, ainda Jacó, e responderam, está bom, Raquel, sua filha vem vindo aí, com o quê? Então eles pegam isso, essa passagem é uma delas, que dá a guarida para dizer que Raquel era uma pastora. Ela era uma pastora de quê? De quê? De bicho. De bicho, não tem nada a ver pastora de gente, de ser humano.
Ah, mas isso aí é machismo. Não, isso é a Bíblia. Até a mulher não tem nada. Então as mulheres vão todas desviadas da igreja, porque ela não tem função na igreja. Pelo amor de Deus, você acha que a única função de uma mulher na igreja é ser pastora? Quem acha que é só ser pastora? Claro que não. Pastor, o que diz aqui? Bom, vamos aqui em Atos, vamos lá. Atos, capítulo 20, 28. Vamos lá. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bem forte, igreja, bispos. Para que os bispos? Para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então Deus, o Espírito Santo, está escrito, bote lá, irmão, quem é que constituiu? Atendei por vós sobre todo o rebanho de Deus. Quem é que constituiu? Constituiu quem? Ah, o Espírito Santo se enganou, não era o marido que tinha que ser o bispo, era a esposa, ele enganou-se. A esposa tem muito mais cultura, ela fala chinês, ela fala inglês, ela fala japonês, sabe, ela fala em línguas, pode falar o que quiser, meu senhor, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo constituiu, para quê? Para quê? Pastorear de o quê? Para estar na frente, conduzir a igreja que é de quem? Então quando você vê uma igreja, da pastora fulana de tal, da pastora, essa igreja é da pastora mesmo, não é de Cristo não, ela é da pastora, ela é dona da igreja. Você sabe que a cultura do povo é assim, eu vou na sua igreja, quem já falou assim? Porque a igreja hoje é do homem, é da pastora, é da bispa, é da apostolita, é dessa turma toda aí, não tem, a igreja não é de Jesus, porque se é a igreja de Jesus, ela deve ser pastoreada para trás, ela deve ser pastoreada por Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja, estou na história de Atos, a igreja, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois com oração e com jejum. Então, quem é que ele separou? Quem? Eleição de, está escrito presbíteras? Atos 11:30. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Paulo, enviando-os aos... Não, vamos lá prestar conta a presbítera Margarete. Não. Todo respeito, Margarete. Não. Atos 15, 2, 6 e 22. Atos 15, 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros de Jerusalém subissem a Jerusalém. A quem que eles foram se encontrar? Com os apóstolos e com respeito às questões. Então, os que governavam a igreja de Atos dos Apóstolos eram bispos, presbíteros. Versículo 6. E então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar homens, 22, versículo. Então pareceu bem às apostolitas, a apóstolos e as presbíteras, que bota no banco, você está no banco, você não vai mais, você está no banco.
As mulheres estressadas do caramba na o quê? PTM, né? PTM, aí eu não tenho isso não. Misericórdia. Bota no banco, sentado na pedra, no prego. Pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja tendo elegido o... Sou eu que estou falando? Atos 21, 18. Atos 21, 18. Depois, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Todos os presbíteros se reuniram. Então, você leu aqui algumas coisas. O que mais? Deixa eu ver aqui. Atos 16, 4. Atos 16, 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas por quem? Pelos apóstolos, presbíteros. Quem tomava as decisões? Homens. Quem é o cabeça? Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Cristo é a cabeça da igreja, Deus colocou o homem. E ponto final. Não tem e etc, e etc, e etc. Ah, mas a igreja ali, a igreja aqui, a igreja acolá. A sua esposa. Hoje já tem gente que já está pensando nisso, né? Tem uns anos que eu pelejo com a igreja para parar de chamar minha mulher de pastora. Tem anos. E há pessoas que insistem. Eu não quero ser indelicado com as pessoas. As pessoas têm que entender que minha esposa, ela não é pastora, ela é uma cooperadora. Ela não dá as diretrizes da igreja. Não é ela que comanda a igreja através do Espírito Santo. Deus não chamou nenhuma mulher para comandar a igreja dele. Colocou a mulher para ajudar o homem a cuidar. O pastor cuida da igreja, a mulher do pastor cuida do pastor. Não, o que você vê hoje? Um monte de mulheres sendo pastoras, a casa é uma bagunça. Filho cheio de meleca no nariz, cheio de catarro, cabelo cheio de piolho, todos sujinhos os bichinhos. A fraldinha das crianças pesada, 5 quilos de cocô. Porque elas estão pastoreando. Se você não sabe cuidar da sua casa, como você vai cuidar da igreja de Deus? Fui pregar num congresso aí de missões, um monte de mulher com uma penca de filho, cada um com 3, 4, 5, e todo mundo com fogo de ir fazer missão. Ai, vamos ouvir o homem de Deus. Quem é casado aqui, as irmãs? Quem tem filhos? Está aqui o troféu. Tá, que crente, vai, parece até coelho, né, irmão? Vai botar filho no mundo. A mágoa com R$150 e vai vir mais. E as irmãzinhas doidas para o pastor, para ouvir o pastor pregar, que as irmãzinhas iam para a China, doidas para largar. As mulheres doidas para largar a casa, largar os filhos com o marido, largar com a sogra, largar com o cachorro, doido para voar. Falei, quem tem filhos aqui? Tua missão, irmã. Fala, pastor, vai cuidar do teu filho. Quem é casado aqui? Tua missão, irmã, vai cuidar do teu marido. Ih, irmão, foi uma guerra. Depois vieram chorando, não sei quem foi comigo nesse culto. Alguém daqui? A irmã foi lá em Mesquita, não foi? Não sei onde foi. Nunca mais me chamaram, irmã. Nunca mais. Então, mas pastor, as mulheres servem para quê? O que Paulo disse? O que Paulo disse? Paulo disse o que, pastor? Aqui quando ele fala para Timóteo, 1 Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 2,
Vamos ler alguns versículos. Fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, ser um bispo. Ai, meu sonho é ser um pastor, meu sonho é ser um presbítero, o meu sonho é dirigir, ajudar a conduzir o povo de Deus, a igreja de Deus. Homens, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, quem? Bispo ou bispa? O bispo seja irrepreensível, esposo de quantas mulheres? Uma só. Não é em ano trocar de mulher, porque a maioria dos bispos tudo troca de mulher em ano, né? Não sei porquê. Ah, fica velha, né? Tá certo. Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governa bem a própria casa, criando filhos, governa a sua casa, criando filhos sob disciplina. Eu criei meus filhos debaixo de disciplina da palavra, mas eu não sou Deus. Então, quando você cria os filhos debaixo da disciplina da palavra, e depois eles vão procurar o caminho deles, vão viver a vida deles, você não fracassou. Você não fracassou. Se você criou na disciplina da palavra, você não fracassou. Se você criou na bagunça, na maconha, na cocaína, no xingamento, no palavrão, aí você criou na bagunça. Mas se você foi uma pessoa de caráter, de postura, de conduta, de se ensina ou não ficou de mostrando, sabe, só coisa ruim para o filho, aí fica complicado. Então diz, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, são os requisitos de um homem de Deus, de um pastor. Como vai cuidar da igreja de Deus? Não seja novo convertido. Novo convertido pode ser neófito, por exemplo. Nós temos uma doutrina aqui. Nossa doutrina não é da Batista, não é da Assembleia, não é da Universal, não é... Nossa doutrina é a doutrina que vem do apóstolo Paulo, que foi dada por Jesus a Paulo no paraíso, e nós seguimos fielmente, nós caímos em cima. Então, quando fala de neófito, se alguém não conhece a nossa doutrina, essa pessoa ela é neófito. Ela é neófito, né? Então não se pode chegar. Você sabe que as igrejas, as pessoas chegam, se chega um músico, não tem músico, no outro dia o cara está tocando. Chega um pastor, está faltando pastor, no mesmo dia o pastor já está pregando aqui no lugar do pastor, o pastor está sentado, o pastor está velho, cansado, com sono, doido para se aposentar com 28 anos, já está velho. Então diz que não pode ser neófito, para que não suceda que ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos seus vizinhos, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que... Irmão, eu quero que você ponha agora na outra versão, partindo daí. Faz favor. 1 Timóteo 3, e vamos seguir na outra, tá? Do mesmo modo que os diáconos devem ser homens de palavra e sérios. Não devem beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre consciência limpa. Primeiramente deve ser provado e primeiramente devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. Não é, chegou, estão precisando de diácono, põe lá. Não pode, fica sem. Não tem, fica sem, a gente se divide aqui, cada um faz 3 funções, 4 funções, se não está preparado, fica fora. Sirvam à igreja, depois. A esposa de quem? Uma outra versão diz as diaconisas, como que se estivesse colocando a mulher com essa função, como diácona, diaconisa. Não fala, diz que a esposa do diácono também deve ser respeitável, não deve ser faladeira, ela precisa ser moderada e fiel em tudo.
O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo. Então eu estou te mostrando aqui, quando Paulo separa das diretrizes para Timóteo, ele fala o que é ministério na igreja: bispo, diáconos, pastor. E as mulheres vão fazer o que com essas mulheres trabalhadeiras, pastor? Cara, o apóstolo Paulo tinha várias cooperadoras. Se você for lá em Atos, Romanos 16, Romanos 16, 1. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que ela é o quê? Agora você vá lá na outra versão, irmão. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que ela está servindo. Então você vê que uma versão para outra coloca algo diferente. Como que ele fala que não deve ter e depois ele vai falar que deve ter? Então, quando se traduziu a Bíblia do grego para as outras línguas, né? Que o português foi muito depois, e o português é pior ainda. As traduções no grego para o português tem uma variação diferentíssima. Às vezes tem coisas muito diferentes. Muito diferente. Que o homem disse lá no grego, e você traz para o português e fica quase, mas bem distante do original. Então você tem que sair pesquisando em várias linguagem dos escritos que foram traduzidos, para você chegar o que os escritores querem dizer sobre estas funções. Então diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Secreia. Pode deixar aí. Para que recebais no Senhor como convém, santos, ajudeis em tudo que vos vier precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Então ele está falando que essa mulher, ela era uma cooperadora, ela era uma trabalhadora, ela cuidava, protetora de muitos, e inclusive de mim. Olha lá, olha aqui, ó. Saudai Priscila e Áquila, que são o quê? Meus cooperadores em Cristo, os quais pela vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai o meu querido Epineto, primícias da asa para Cristo. Saudai a Maria, olha a cooperadora, Maria, que muito trabalhou por vós. Olha, Maria. Saudai Andrônico, eita, que nome lindo. Júnias. Aqui tem uma dúvida, que não sabe se é homem ou se é mulher, essa tal de Júnias. Meus parentes, companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo do Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, também meu amado Estarquis. Saudai Ápiles, eita glória, aprovado em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que está no Senhor. Saudai a Trifena, as duas irmãs lá, Trifena. Quando você tiver um filho aí bonito, ó, Trifena e Trifona, Trifosa. Vai, quando for para a escola, Trifena está aí. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalhavam aonde? Não precisa de carro para trabalhar, irmão.
Mulheres, não precisa de cargo para trabalhar. Você precisa de ter o Espírito de Deus para trabalhar. Se você tem o Espírito de Deus, vai arder dentro de você um desejo de trabalhar. Um desejo de ser útil no corpo. No corpo, Paulo falou, elas me ajudaram, elas fizeram isto, deram a vida. Então ele está falando de pessoas, de homens e mulheres, que sem cargos, trabalharam, se dispuseram. Saudai a estimada Perside, que também muito trabalhou, outra irmãzinha, muito trabalhou aonde? No Senhor. Saudai Rufo. Rufo era um cachorro que tinha lá perto de casa. Rufo. Eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Não precisa de cargo. Eu estou te mostrando aqui que irmãs para trabalharem no reino de Deus, na obra de Deus, nas coisas concernentes a Jesus, não precisa de ser pastora, bispa, apostolita, nem diaconisa. Basta, falou, eu quero servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tito, capítulo 1, 5 a 9, terminamos. Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Por esta causa, Paulo falando para Tito, eu te deixei, eu fui com você e te deixei lá. Aonde? Creta, uma cidade. Para que pusesseis, de que jeito? O que você acha que deveria estar acontecendo nessa igreja? Se ele pediu para pôr em ordem, o que estava acontecendo lá? Estava como? As bispazinhas lá, eu sou a bispa, com aquelas túnicas, com aqueles vestidos, com aqueles capão, aquelas botas, aquelas, como é que não, me ajuda aí, aquelas, que bota no ombro, né, estola, né, aquelas estolas, vem ela, né, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como que em cada cidade constituísse as presbíteras para tomar conta do povo, porque as mulheres são geniais para governar a igreja. Está escrito isso? Então, se eu creio no que está escrito, eu não posso defender aqui no Ministério da Restituição algo que não está escrito. Ah, mas a igreja A, B, C, D, paciência, irmão. Eu prefiro ficar com a palavra e agradar ao meu Deus do que agradar alguém. Não me interessa se alguém não vai ficar feliz ou se vai ficar feliz. Para mim, ministério pastoral, guiar a igreja, para ajudar, todas as irmãs são bem-vindas. E está faltando mulheres para trabalhar aqui, hein? Já vou lhe dizendo. Pastor, mas mulher pode falar a palavra, pastor? Mulher pode falar a palavra? Aí eu tenho que te falar, vai abraçar um pouquinho, mas você vai ter que ouvir isso. Irmão, nova versão. 1 Timóteo 2. Eu tenho que te mostrar isso. 1 Timóteo 2, 1 a 7. 1 Timóteo 2, foi, irmão? Em primeiro, isso aí é o que? É outra versão. Em primeiro lugar, peço que sejais feitas orações, pedidos, súplicas, ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis, orem pelos outros que têm autoridade, para que possamos viver vida calma, pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isto é bom isto é bom e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham conhecer a verdade. Por isso, um só Deus, uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Essa foi a prova do tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. E fui escolhido como apóstolo e mestre dos gentis, dos judeus, para anunciar a mensagem da fé, da verdade. Eu sou
mentido, eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. 8. Leia aqui comigo, irmão. Todos. Quem é que quer? Quem quer? O que ele quer? Agora vamos ver o que Paulo quer. Não é o que Deus quer, é o que Paulo quer. Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, Irmão, bota na Almeida lá, bota na Almeida, por favor, eu já estudei na Almeida essa. Quero, portanto, que os varões, Paulo, ele quer que os homens orem aonde? Agora a pergunta é essa: você ora em todo lugar? Você tem condição de orar em todo lugar? Mas Paulo quer. E levantando a mão santa, você tem condição? Não. Sem ira, sem animosidades. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se atraviem modestamente com bom senso. Quem quer isto? Não com cabeleira frisada, nem com ouros e pérolas de vestuário. Quem quer isso? Porém, com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Quem quer isso? E não permito que mulher ensine. Quem quer isso? Qual igreja? Isto aqui, ele está falando por uma situação que estava acontecendo. Então, por isso que ele falou, eu quero. Ele não está falando de que Deus quer. Se ele falar assim, Deus quer, então ele coloca esta doutrina para todos os lugares. Mas ele diz, eu quero. Então, é uma opinião de apóstolo Paulo. Então, você quando lê a Bíblia, você tem que entender, quando Paulo está falando, às vezes eu estou lendo aqui a palavra, Deus está falando. Aí eu vou para uma parte que é minha. Irmãos, olha, Deus, quero falar isso. Quem é que está falando? Pedro Inácio. É Deus. Pode estar de acordo com Deus? Pode. Mas quem é que está falando? Pedro Inácio. Então você pode medir o que Pedro Inácio está falando. Você só não pode medir o que Deus está falando. Se Deus está falando, você tem que fazer amém. Mas se Paulo está falando, se Pedro Inácio está falando, você fala, opa, vou conferir. Você não tem que sair daqui igual um cego. Você tem que conferir, você tem que pegar a Bíblia, você tem que ler, levar para casa, anotar. Coisa que às vezes eu quase não vejo ninguém anotar. Não sei como consegue ler depois, né? Sem anotar nada do que está aqui. Então, abençoados, vamos terminar. Para mostrar à igreja que Paulo, ele não queria. Por que ele não queria? Por causa da cultura. Mulheres, o que as mulheres serviam no passado? Ter filhos. A mulher era tão jogada de canto que nem era contada. Quando diz que Jesus multiplicou os pães, contavam só os homens. Tinha tantos homens. E as mulheres? Não era nem contada. Então você vê como a mulher não tinha razão de nada, eram as pessoas ignorantes. Você sabe que tem, acho que é no Oriente Médio, tem uns países que a mulher não pode estudar. Quem sabe disso? Não pode estudar, ela não pode ter cultura. Então isso está agarrado lá atrás. Agora, como que você chegar no século 21 e falar assim, a mulher não pode ensinar? Então se a mulher não pode ensinar, então a mulher não pode ser médica, não pode ser psicóloga, psiquiatra, ela não pode ser professora, se ela não pode ensinar, ela não pode ensinar nada. Agora, a mulher não pode ter o título de governar a igreja. Isto é uma coisa. Mas a mulher subir aqui, ou subir em qualquer parte, de qualquer lugar, e começar a ministrar a palavra de Deus, isto é de Deus. Agora, eu sou a pastora da igreja, porque Deus me chamou para ser a pastora da igreja. Deus não chamou você para ser a pastora. Deus pode ter te chamado para você pregar a palavra. Mas para ser o pastor da igreja, isto é atribuições de homens. Mas por que o senhor está dizendo isso? Eu não estou dizendo, eu estou lendo o que está escrito. O que Paulo disse, é o que Paulo diz. Ele diz até assim, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Quem já ouviu isso?
como ele era? Hã? Deus que me livre aqui para tu, maluco. Fica tu sozinho. Você acompanhou Paulo? Você acompanhou Paulo? Que você que é casado? Você não acompanhou Paulo. Por que não acompanhou? Ele falou, eu quero que todos os homens sejam como eu. Quem quer? Paulo. Por quê? Porque chegavam os problemas dos casados nos ouvidos dele. Ô, Paulo, minha mulher, Paulo, minha mulher tá de... Paulo, minha mulher... Então Paulo falou, melhor você ser como eu. Você não vai ter problema. Você não vai ter problema com mulher. Problema você vai ter. Você não vai ter problema, mais um problema, né? Com mulher. Então, abençoados, eu sigo o que Jesus deu a Paulo e Paulo repetiu. Aquilo que ele disse dele, eu ponho a minha interrogação e digo, eu não quero isso para mim, Paulinho. Siga tu, eu vou seguir, vou casar, vou ter filhos e você é uma bênção também, igual a você. Amém? Se você recebeu, amém. Se você não recebeu, que Deus te esclareça no futuro. Tudo isto. Perdão, passei, tinha que passar, mas a gente vai no decorrer da semana, a gente vai pincelar devagarinho para poder ficar bem fixado esses assuntos, tá bom? Fica de pé.